vamos mostrar que a relação que existe entre estas duas proposições é uma relação de equivalência. Vamos designar isto por P1, proposição 1, e esta será proposição 2. Proposição 1 afirma que uma dada função vetorial de variável vetorial f, que é uma aplicação no seu conjunto de Rn em Rm, tem limite no ponto x0 e esse limite é o vetor A. E isso vamos nós provar que é equivalente a afirmar que a iésima componente da função f tem limite no ponto x0 e o limite é a iésima componente do vetor A para um i qualquer entre 1 e m. Okay? Primeira coisa, vamos mostrar que P1 implica P2. Okay? Esta é a primeira tarefa. Portanto, eu vou escrever a definição P1 e vamos dizer então que qualquer que seja o epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se a norma x menos x0 estiver entre 0 e delta, então a norma de fx menos a é menor que epsilon. Okay? E agora vamos escrever aqui de uma forma mais detalhada, digamos, esta norma, fx menos a. Vamos usar as componentes e, portanto, eu vou escrever f1x, componente 1, etc., até à última componente, isto é o valor da função no ponto x, este vetor, menos o vetor a, que vai ser também escrito usando as componentes, e posso ainda fazer esta subtração. Fica um vetor com a primeira componente f1x menos a1, etc., até a última componente fmx menos am. Okay? E agora vamos usar aqui a norma euclidiana, por exemplo, usando a norma 2. Isto é válido para qualquer norma e basta mostrar para uma delas, mas se fizermos a norma euclidiana, o que temos é a raiz quadrada da soma de f1x menos a1 ao quadrado mais, etc., fmx menos am ao quadrado. Né? E podemos garantir que este resultado é maior ou igual à raiz quadrada de uma qualquer parcela, não é? Porque estas parcelas são todas não negativas. Portanto, a raiz quadrada do quadrado é um módulo, portanto fica fix menos ai dentro do módulo, qualquer que seja o i pertencente ao conjunto de inteiros entre 1 e m. Portanto, isto garantidamente é verdade. E agora, observando aquilo que tínhamos escrito lá em cima, nós tínhamos escrito que a conclusão, pela definição, é que a norma de f de x menos a é menor que epsilon. Agora, acabamos de verificar que o fx menos a em norma é maior ou igual a este módulo, de maneira que podemos concluir, obviamente, que qualquer que seja o epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se x menos x0 em norma estiver entre 0 e delta, então a iésima componente de f menos a respectiva componente do vetor ai é mais pequeno que epsilon, qualquer que seja o i pertencente aos inteiros de 1 a m. Né? E isto que aqui está é nada mais, nada menos do que a definição de P2. Ou seja, a definição de que quando o x tende para x0, a iésima componente f índice i tende para ai. Okay? Portanto, temos a demonstração concluída. E falta-nos agora a outra parte, a outra tarefa, que é simplesmente mostrar que P2 implica P1. Né? Agora vamos mostrar a seguir o que falta, que é P2 implica P1. E, portanto, vamos começar por escrever a definição de P2. Definição de P2, ou seja, qualquer que seja o epsilon maior que 0, existe vamos pôr aqui delta i maior que 0, para dar a possibilidade de as diferentes componentes terem diferentes intervalos aqui, tal que se 0 for menor que a norma x menos x0, menor que delta i, então f
índice ix menos o ai será menor. E agora iríamos escrever aqui naturalmente epsilon, não é? Por uma questão de conveniência eu vou escrever um resultado diferente, mas inteiramente legítimo. Bem, que esta definição é válida para precisamente, está aqui bem claro, para qualquer epsilon positivo. Epsilon maior que zero. Okay? Este m é um número bem definido, não é? É a dimensão do conjunto de chegada. E, portanto, se o epsilon for positivo, o epsilon sobre raiz de m é positivo. E, portanto, eu posso escrever esta quantidade em vez de simplesmente escrever o epsilon. E faço isto apenas por uma questão de comodidade no resto da demonstração. É habitual fazer isto assim, não é? E aqui, qualquer que seja o i pertencente a 1 até m. Okay? E, portanto, tenho aqui a definição correspondente a P2, não é? E agora, para evitarmos estar aqui a trabalhar com delta-x diferentes, vamos fazer uma coisa muito simples, que é considerar um delta como sendo o mínimo destes delta-x, delta 1, etc., até o delta-m. Okay? De maneira que, sendo assim, eu posso escrever que qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? De tal forma que se a norma x menos x0 for menor que delta, e portanto se for menor que delta, automaticamente vai ser menor ou igual a delta i, qualquer que seja o i, não é? Por causa de o delta ser o mais pequeno dos deltas i, não é? Então, o f i x menos ai é menor que epsilon sobre raiz de m, não é? Qualquer que seja o i, etc. Já sabemos, não é? E agora vamos novamente considerar que estamos a pensar em usar a norma 2, outra vez, por exemplo, usando a norma 2, usando a norma euclidiana, e escrevemos, vamos tentar escrever aqui um resultado que nos vai servir para depois chegar à conclusão que nos interessa. Portanto, eu vou escrever para já f1x, a primeira componente da função, menos a respectiva componente do vetor a, ao quadrado, e vou somar com aquilo que seria a parcela correspondente à segunda componente, etc., até chegar à última componente, a componente índice m. Okay? E isto, obviamente, usando a norma euclidiana, será fx menos a ao quadrado. Okay? E agora, feitas as coisas desta maneira, é possível dizer que o que está aqui em cada parcela é menor que epsilon sobre raiz de m ao quadrado, não é? Porque precisamente aqui em cima está-se a considerar que a norma de um módulo da iésima componente de f menos a respectiva componente de a é mais pequena que epsilon sobre raiz de m, portanto este quadrado é menor que epsilon quadrado sobre m, não é? E isto é verdade para todas estas parcelas, não é? Epsilon sobre raiz de m ao quadrado. De maneira que podemos concluir que isto aqui é menor que epsilon ao quadrado. Não é? Podemos concluir que isto aqui é menor que epsilon ao quadrado, que é precisamente o resultado que nos interessa para arrematarmos a demonstração. E, portanto, vem daqui de cima, fica que qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que se 0 for mais pequeno que x menos x0 menor que delta, então vimos agora que a norma da diferença entre o f i naquele ponto e o vetor a é mais pequena. Portanto, o quadrado da norma é mais pequeno que o epsilon ao quadrado. Aqui epsilon, não é? E isto é nada mais, nada menos do que a definição de P1. Ou seja, isto equivale a dizer que P1 é verdade. Se isto é verdade, então é porque P1 é verdade, não é? E, portanto, mostramos que P1 implica P2. Acabamos também de mostrar que P2 implica P1, de maneira que, sendo assim, rematamos a conclusão porque fica demonstrada a implicação nos dois sentidos.